Olhando uma função afim, você deve achar muito difícil construir um gráfico, mas com apenas 2 passos vou te ensinar como construir um gráfico de uma função afim, e tu vai ver que é muito fácil. Vem comigo! Bueno, gurizada, sou o professor Subtil, professor de matemática, e nesse vídeo, além de trazer alguns pontos sobre funções, com 2 exemplos eu vou te ensinar como construir um gráfico de uma função afim. Que viagem é essa, velho? Primeiramente, essa função ela recebe vários nomes, e é importante tu saber, pelo menos quando falarem um desses nomes, saber que é a mesma coisa. E essa função é chamada de função afim, função de primeiro grau, ou função do primeiro grau, função linear. Então são vários nomes, mas é tudo a mesma coisa. E como é que é a cara dessa função linear? Na verdade é uma função f de x igual a ax mais b, onde o nosso x é a variável, a gente chama sempre de variável, lembrando que pode ser outras letras também, onde o nosso a é o coeficiente angular, e quando eu digo a é o número que acompanha o x, que está do ladinho do x, e o nosso b que está, entre aspas, sozinho, é o nosso coeficiente linear, ou termo independente, é a mesma coisa. É, tá bom. Claro que eu trouxe para ti uns exemplos de algumas funções lineares. Por exemplo, f de x igual a 2x menos 3 é um exemplo de uma função linear, onde o 2 é o coeficiente angular e o menos 3 é o coeficiente linear ou termo independente. Y igual a menos 5x mais 2, onde o menos 5 é o angular e o mais 2 é o coeficiente linear ou termo independente. Lembrando que f de x e y, tanto faz, é a mesma coisa. E o f de x igual a menos 3x menos 1 meio, onde o menos 3 é o coeficiente angular e o menos 1 meio é o nosso termo independente. E se tu quer saber mais sobre função afim, deixei o link aqui na descrição para te dar uma estudada um pouco mais aprofundada dessa matéria. Legal! Bem louco! E agora vamos à construção do gráfico, com o nosso exemplo de f de x igual a 2x mais 4. Como a gente constrói? Como eu prometi, com apenas 2 passos a gente vai construir o gráfico. Mas para a gente entender esses 2 passos, tu tem que saber um conceito muito importante. Primeiro, o gráfico de uma função linear vai ser sempre uma reta, uma linha, por isso que é uma função linear. E uma observação importante que vem da geometria é que com apenas 2 pontos passa apenas uma única reta. Isso qualquer 2 pontos que a gente pegar só vai passar uma única reta. E essa informação é muito importante. E eu quero saber de ti se tu já sabia que com apenas 2 pontos passa uma única reta ou não. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E agora, como tu sabe que com apenas 2 pontos passa uma única reta, e como no gráfico a gente coloca pontos, o que a gente vai fazer? Nesses 2 passos, na verdade, vão ser os 2 pontos que a gente tem que encontrar para traçar essa reta no gráfico. Então o primeiro passo é achar um dos pontos, que é o zero da função, que também deixei o link do vídeo na descrição sobre como encontrar o zero de uma função linear. Como é que a gente faz? A gente pega a função 2x mais 4 igual a zero. Claro, como é uma equação, a gente tem que isolar o x para achar a resposta. E como é que a gente faz isso? A gente sempre começa com o termo independente. Como na função tem o mais 4, e para anular esse número, a gente tem que subtrair menos 4. E como é uma equação, a gente tem que subtrair dos 2 lados. Aí a gente cancela o mais 4 com menos 4. E do outro lado, 0 menos 4 vai dar menos 4. Quem é que sobrou do lado do x? O 2 que está acompanhando o x. E que operação o 2 está fazendo com o x? Multiplicação. Logo, para anular esse 2, a gente tem que dividir por 2, porque o inverso da multiplicação é a divisão. Como é uma equação, a gente tem que dividir dos 2 lados. Do lado do x a gente corta, porque um anula o outro, e do outro lado, o menos 4 dividido por 2 vai dar menos 2. Logo, o nosso zero da função é x igual a menos 2. Daí encontramos o primeiro ponto. E como é x igual a menos 2, o ponto vai em cima do menos 2 no eixo x. Bom, agora falta o segundo ponto para a gente traçar essa reta. E como é que a gente acha esse segundo ponto? Que é o nosso segundo passo. É muito simples. Tu tem que olhar para o termo independente. Quem é o nosso termo independente aí? O mais 4. Logo, o termo independente ele corta o eixo y. E como o termo independente é 4, o ponto vai ficar em cima do 4 positivo no eixo y. Olha que barbada. Temos 2 pontos. Agora basta traçar a reta. Capaz que é só isso? Sim, é só isso. Acabou a conta. Tu acaba de aprender como construir um gráfico de uma função afim. Fala, não me diga! Como eu te ensinei de um jeito fácil, aproveita para te inscrever no canal e curtir o vídeo, para te continuar evoluindo na matemática.
E agora o nosso último exemplo, então fica até o final desse vídeo, f de x igual a menos x mais 3. Como é que a gente constrói esse gráfico? Lembrando, 2 passos para achar os 2 pontos e traçar a nossa reta no gráfico. Então, nosso primeiro ponto, a gente pega a função igual a 0. Então fica menos x mais 3 igual a 0. Então o que a gente tem que fazer? Isolar o x. E a gente sempre começa com o termo independente. Como na função está mais 3, qual é o inverso de mais? O menos. Então, para anular aquele 3, a gente tem que fazer menos 3. E como é uma equação, a gente tem que fazer menos 3 dos dois lados. E aí como é que fica? O mais 3 com menos 3 se anula, aí fica só o menos x, e 0 menos 3 fica menos 3. Então fica menos x igual a menos 3. E uma dica, quando tiver só menos x, nenhum outro número, o que tem que fazer? A gente troca o sinal do menos 3. E isso vale para qualquer situação que fique só menos x. Então, como o x deu igual a 3, onde é que o ponto vai ficar? No eixo x, no ponto 3. Eu não ouvi o que eu ouvi? E agora o nosso segundo ponto, qual é o nosso termo independente dessa função? O mais 3. E aí o termo independente fica sempre no eixo y. Então o ponto vai ficar em cima do 3 no eixo y. Agora que temos nossos 2 pontos, basta traçar a reta. E está pronto o nosso gráfico. Então, espero que tu tenha gostado, que tu tenha aprendido muito nessa aula. Tentei descomplicar ao máximo esse conteúdo. E deixei outro vídeo aqui para te aprofundar ainda mais sobre funções. Valeu!